Provavelmente o quê? Ações, renda variável ou renda fixa que tu está fazendo? Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se do pessoal que já entrou aqui se tem conhecido. Renda fixa e variável. Boa. O fixa, o que é Tesouro Direto, por exemplo. Que entrou agora, o Alexandre e o Matheus também. Sejam bem-vindos. Se vocês puderem também colocar ali no chat se vocês já investem e no que investem, podem colocar ali, que aí nos ajuda aqui no decorrer da nossa apresentação a gente conseguir evoluir. Tesouro Direto, LCI, LCA. Ah, legal. E boa noite, Alexandre. E na parte de renda variável, o que tu tem feito? Ações? Provavelmente. O Matheus ainda não investe. Ações no Brasil e nos Estados Unidos. Bacana. Esse tema da investimento internacional está bem em voga, né? O pessoal está investindo muito lá fora, especialmente, não sei se tu faz ETF lá nos Estados Unidos, o que é que tu faz? Stocks, ações, certo. O que eu ia dizer para vocês? Então, pessoal, eu vou aproveitar, eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, tranquilo, Alexandre, eu vi ali que tava um código ali, não tem problema. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para começar a apresentação e aí a gente vai aos pouquinhos vai conversando e também o pessoal vai chegando e vai participando. Deixa eu compartilhar minha tela. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Compartilhando aqui. Então, pessoal, qual que é o objetivo aqui da nossa apresentação hoje, então? É que vocês entendam o que é um investimento em precatórios, saber como investir em precatórios, que vocês consigam, a partir desse conhecimento que a gente vai ter hoje aqui, gerar uma rentabilidade mínima aí de 1,4% ao mês nos investimentos de vocês e ter ganhos reais nos investimentos que superem a inflação. Esse é um tema que a gente vai, no decorrer aqui, no decorrer da apresentação a gente vai falando. E também fazer tudo isso, né, sem depender de experts e estudos longos sobre investimentos. Que hoje tem muito essa questão, o pessoal fica fazendo curso, vendendo curso e não foca no resultado dos investimentos. Então, a nossa ideia aqui é que seja um encontro prático e que a gente possa aí botar em prática já ao final da apresentação esses investimentos em precatórios, tá? Vamos lá. O que de fato nós queremos com os nossos investimentos? Eu imagino aqui que de fato tudo o que a gente quer com os investimentos é ganhar dinheiro, certo? Mas por óbvio que a gente quer ganhar dinheiro para alguma finalidade, aposentadoria, fazer uma viagem, ter segurança na velhice, enfim, cada um tem os seus motivos do porquê investe e do porquê quer ganhar dinheiro. Então, vamos fazer uma simulação aqui para a gente entender se nós estivéssemos investindo e fazendo resultados acima dos investimentos tradicionais, né? Os investimentos tradicionais bolsa de valores, fundos imobiliários, as rendas fixas que o banco te oferece, são todos os chamados investimentos tradicionais. E a nossa ideia aqui é mostrar para vocês um pouquinho de outro tipo de investimento que paga melhor que os investimentos tradicionais e também é muito pouco conhecido pelas pessoas em geral. Eu vou fazer uma simulação aqui para mostrar para vocês o que uma taxa de 1,4% ao mês consegue fazer nos nossos investimentos a partir de um aporte, por exemplo, vamos botar um aporte de 30 mil reais aqui, a uma taxa de 1,4% em 2 anos. Aqui, anos, tá certo? Deu 23 ali. Em 2 anos a gente chega, isso aqui sem aportes, né? Em 2 anos a gente chega em 41 mil,
em 5 anos a gente chega em 69 mil, em 10 anos a gente chega em 159 mil. Vou colocar um aporte mensal aqui de R$1.000, por exemplo. A pessoa foi lá, fez um aporte de 30 mil e aportou R$1.000 a uma taxa de 1,4%. Então, em 2 anos virou 70 mil, em 5 anos 160 mil, em 10 anos isso já vira 466 mil, em 15 anos a gente já chega, em 15 anos aí a gente já chega em 1.100.000, ou seja, com 30 mil reais, começando com 30 mil reais e aportes mensais de 1,4%, em 15 anos a gente já passou, deixa eu ver se 14 já passa. 14 ainda não chega, então deve ser 14 anos e meio, a gente já chega no nosso primeiro milhão. Falando em termos de aposentadoria, não sei para vocês, mas para mim me parece um bom número para quem quer se aposentar, ter lá pelo menos 1 milhão lá na tua conta no banco. Já é alguma coisa para a gente conseguir ter uma aposentadoria mais tranquila, certo? Então, indo adiante aqui na nossa apresentação, deixa eu só abrir de novo o slide, porque quando eu saio ele não vem tela cheia, para que a gente tenha a tela cheia ali. Além disso, quem ficar hoje até o final da apresentação, quem conseguir me acompanhar até o final, eu vou possibilitar que as pessoas façam um investimento em precatórios com ganhos maiores. Só que só vão ter essa possibilidade de ter um ganho maior, ou seja, uma aceleração dos rendimentos, uma aceleração do crescimento patrimonial, com precatórios, quem ficar até o final aqui comigo. Quem sair antes não vai ter essa oportunidade, certo? Então, indo adiante aqui, como chegamos até aqui? Como que eu, Lucas Cassiano, cheguei nos investimentos em precatórios? Não sei se vocês lembram lá da Bolsa de Valores, em 2020, quando teve a pandemia, teve o tal esse do Circuit Breaker aqui, que está aqui na apresentação, né? Deixa eu só circular aqui. O Circuit Breaker, ou o acionamento do botão de pânico, ele, na verdade, acontece quando a Bolsa cai muito, né? A Bolsa cai lá 10%, 20%, depois dessa, eles acionam esse botão, cai 10%, eles acionam de novo, para que o mercado, né, não tenha um crash, uma quebra da Bolsa. Na época, então, eu estava com boa parte do meu patrimônio alocado na Bolsa de Valores e eu tive vamos dizer, amarguei esse prejuízo ali na Bolsa de Valores. Quando eu vi aquilo, 2 vezes por dia o botão, esse Circuit Breaker, o botão de pânico internacional, eu pensei, eu tenho que sair dessa loucura desse mercado de renda variável e investir em algo que eu realmente entendo. A partir daí, então, a gente começou a nossa caminhada mais focada em precatórios. Eu já fazia precatório antes, mas aí eu decidi sair do mercado tradicional e alocar os meus investimentos em precatórios. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um caso que eu tive, que foi bastante interessante, que é esse caso aqui municipal, que eu comprei um precatório por 11 mil reais, vou até mostrar o precatório aqui para vocês, e a gente teve a oportunidade de ter um ganho bastante bom aqui. Deixa eu botar aqui. Isso aqui para vocês, isso é um precatório, tá? Aqui era um município, eu não conhecia esse município, é um município do Mato Grosso do Sul, e ele tinha um valor inicial de 21.600 e ele estava para ser vendido por 11 mil reais. Na época, eu fiz a auditoria do processo, auditei o município, vi que ele pagava em dia, mas não tinha comprador. Muitas vezes, os fundos de investimento, por exemplo, que são os principais compradores, que compram bilhões todos os anos em precatórios, esses fundos não compram precatórios quando o valor do título é muito baixo. Eles começam a comprar ali a partir de 100 mil reais, nesse sentido. Então, não tendo comprador, e eu, na época, fazia auditoria para esses fundos, eu resolvi, como eu vi que era uma oportunidade muito, vamos dizer, muito desperdiçada aqui, eu resolvi comprar para mim. Então, eu fui lá, paguei 11 mil reais, comprei o precatório, e o precatório, quando foi pago, ele foi pago por esse valor aqui, ó.
27.286. Foi pago em outubro, eu comprei no ano de 2020 e foi pago em outubro de 2021. E aí, então, eu fiz toda essa auditoria do processo, verifiquei que o município pagava em dia, tudo, estava tudo certinho, e aí eu recebi lá, em 20 de outubro de 2021. Ó. Aqui está meu nome, tal, defiro o pagamento precatório ao beneficiário Lucas Cassiano, e saiu aqui, ó, o extrato de transferência do valor para o Lucas Cassiano aqui, ó. Vou mostrar, até marcar para vocês aqui. Então, a partir dessa, ou seja, eu tinha sido passado ali pela aquele sobe e desce da Bolsa de Valores em 2020 e já estava atuando com precatórios e tive essa... E aí isso aqui me acendeu uma, vamos dizer, uma luz, assim, no sentido de, bom, Bolsa de Valores, risco muito alto, precatórios eu entendo, eu sei o que eu estou fazendo, é uma oportunidade bastante significativa de eu conseguir alavancar meus investimentos. Foi assim que surgiu a nossa empresa, a LC Invest, que eu vou apresentar rapidamente para vocês aqui, que nós trabalhamos com originação e intermediação de precatórios. Né? Nós juntamos lá vários precatórios, vários investidores, e como se nós fizéssemos uma carteira de precatórios, e aí a gente compra diversos precatórios, e depois, quando tem o lucro, o pagamento dos precatórios, a gente vai distribuindo esses lucros para os investidores e pagando aí a rentabilidade acordada com eles. Então, eu sou o fundador, né, da LC Invest, sou graduado em Direito, especialista em Direito Empresarial, né, meu nome é, como eu já falei, é Lucas Cassiano, e também tenho bastante experiência nessa área de processos contra entidades públicas. Né? O precatório ele é sempre gerado num processo contra o governo, seja federal, estadual ou municipal, e então daí vem a minha experiência com precatório. Se vocês forem tendo dúvida ali, pessoal, podem ir colocando no chat que eu vou respondendo, tá? Aqui um pouquinho dos nossos números, tá, da LC Invest, por exemplo, nos últimos 36 meses, a gente captou mais de 9 milhões e 300 mil, aqui. Nós fizemos, então, um retorno desse patrimônio de 9 milhões, nós transformamos em 13 milhões e 500 mil de precatórios. Isso aí dá uma rentabilidade do patrimônio de 44,25%, uma média de pagamento em 21 meses, né? A gente consegue retornar os investimentos em precatórios via de regra em 21 meses, ou seja, o que contraria aquela ideia muito comum que as pessoas têm de que precatório atrasa e não é pago. Isso vocês vão ver ao longo da apresentação, que isso vamos dizer, é um mito, é uma ideia de quem não sabe investir em precatórios, não conhece investimento em precatórios. É perfeitamente possível tu receber precatórios em prazos razoáveis desde que tu saiba investir nesse tipo de ativo. Nossos resultados, aqui já falei, está repetida a lâmina, depois eu tenho que tirar ali. Um pouquinho, então, dos resultados concretos dos nossos investidores. Desde maio de 2021 a maio de 2024, a gente conseguiu, então, daqueles 13 milhões que eu mandei ali para vocês, já pagar quase 6 milhões para os nossos investidores, a uma rentabilidade de 41,60 em 20 meses, né? Vamos dizer, esses precatórios que foram pagos num prazo médio de 20 meses, dando uma rentabilidade anual de 24,96% para os nossos investidores, e a gente já realizou mais, aqui tá, tem que trocar o número, mais de 37 rodadas de investimento, ou seja, disponibilizamos já, desde o início da empresa, mais de 37, vamos dizer, fundos de investimento em precatórios. Esse patrimônio aqui, para vocês terem uma ideia, esses 5.823.000 correspondem a um patrimônio aqui de investimento de 3.800.000, ou seja, as pessoas depositaram 3.800.000 e sacaram 5.800.000, ou seja, 2 milhões a mais, né? Foi a geração foi o ganho aqui nesse período desses investidores da LC Invest. Só voltando aqui, tem mais um detalhe que eu não falei. Então, pessoal, só para vocês entenderem aqui, esses 13 milhões aqui, se nós fôssemos um banco, então, se a LC fosse um banco,
Nós somos uma empresa de securitização, uma securitizadora, não confundir com seguradora, depois eu explico isso em mais detalhes. Então, é como se nós tivéssemos recebido 13 milhões já em aportes de investidores, né? Depositaram 13 milhões aqui com a gente. Só para quem entrou agora há pouco, eu quero dizer que é o seguinte, quem ficar até o final, a gente vai dar uma condição exclusiva de investimento em precatórios para que vocês possam alavancar mais rápido o investimento de vocês, certo? Só que essa condição exclusiva vai estar restrita a quem já está aqui na apresentação e vai ficar até o final. Se a pessoa sair da apresentação e não acompanhar, ela não vai ter essa oferta aí exclusiva de possibilidade de crescimento mais rápido do seu patrimônio, certo? Aqui, então, alguns pagamentos que a gente fez durante o ano passado, eu vou passar rapidamente aqui só para ilustrar, depois, se vocês quiserem mais informações sobre isso, eu consigo passar para vocês. Então, quem sabe aí o que é um precatório? Eu vou... Quem sabe o que é um precatório aí, coloca o número 1 no chat. Quem não sabe, coloca o número 2. Vocês estão aí, pessoal? Estão me ouvindo? Alô? Podem responder ali. Sabe o que é um precatório? Coloca o número 1. Não sabe o que é um precatório? Coloca o número 2. Ó. O Giancarlo... O Giancarlo colocou número 2, não sabe. O Rodrigo colocou 1, sabe. O Matheus também não. O Alexandre também não. E o Everson já sabe o que é. Eu vou tomar liberdade, mesmo que alguns já saibam, de entrar um pouquinho rapidamente nessa explicação, só para a gente ficar na mesma sintonia aqui. Então, o que é o precatório? Ele é um título judicial num processo ganho na justiça contra um determinado governo, seja ele federal, estadual ou municipal, e esse título vai ter escrito lá um valor que deve ser pago para uma determinada pessoa. Ou seja, quando alguém ganha um processo na justiça contra um governo, aquele governo não paga imediatamente, ele gera um título, e esse título se chama precatório. E é esse título que eu vou mostrar para vocês. Já mostrei um precatório ali, eu vou mostrar mais um aqui, vou mostrar um precatório federal agora. Esse aqui, antigamente era um papel, né? Hoje é um papel eletrônico, vamos dizer assim. É um papel que está dito lá, que no caso aqui, quem comprou o precatório na época fui eu, o Lucas Cassiano, tem um direito de receber da União Federal. O valor aqui era de 183 mil. Esse precatório foi pago em 2022, é um exemplo, tá? Precatório federal de natureza alimentícia. Era uma ação, a pessoa entrou pedindo restituição de imposto de renda, aí ela não queria esperar para receber o precatório e acabou vendendo para nós, e a gente adquiriu aqui esse precatório. Então, esse aqui é um exemplo de precatório, certo? E falando disso, como que se investe, então, nos precatórios? Aqui eu vou ilustrar aqui para vocês, basicamente, como funciona. Cadê aqui? Aqui a dona Neide, aqui, ela tem um precatório do município de Goiânia. E ela, enfim, processou o município, ganhou o precatório aqui, que vale 100 mil reais. Só que ela não quer esperar lá 24 meses para receber esse precatório. O que ela vai fazer? Vai falar aqui com a LC e nós vamos falar com vocês aqui, os investidores, ó. E vamos fazer uma proposta para ela e vamos comprar esse precatório por 50 mil reais. Aqui é um exemplo, tá? Só para... Claro que o deságio na compra não é tão significativo assim. Nesse caso aqui, então, cada um, se nós fôssemos 10 investidores, como tem aqui na apresentação, cada um iria, sei lá, colocar 5 mil reais e para colocar 5 mil reais para a gente comprar esse precatório. Então, basicamente, o que aconteceria aqui? Com 50 mil reais, a gente colocaria um patrimônio de 100 mil reais lá na nossa carteira de investimento. E quando esse título for pago, ele vai ser corrigido por IPCA ou Selic e vai estar valendo lá 110 mil reais. E aí, basicamente, nessa operação,
Se cada um tivesse botado 5 mil reais, a gente teria colocado 5 mil reais e ganho 11 mil reais. Acho que entenderam, né? Se tiverem dúvida, vão perguntando ali que eu vou respondendo ao longo aqui da apresentação. Indo adiante, então, deixa eu só baixar esse aqui para voltar para a nossa apresentação. Aqui. Quais são os problemas, então, do mercado tradicional de investimento? A nossa média, o João Carlos perguntou, existe uma média de referência de tempo para o governo pagar? Existe. Quer dizer, cada governo tem um tempo para pagar, etc. Mas a gente tem conseguido, na média geral, receber em 21 meses. Por exemplo, o governo federal está com os precatórios hiper ultra em dia, vamos dizer assim. Por exemplo, eles pagaram todos os precatórios agora em janeiro de 2024, os precatórios que eles tinham para pagar no ano de 2024, eles poderiam ter pago em dezembro, por exemplo, eles anteciparam e pagaram tudo em janeiro, né? O que a gente tem notado dos precatórios federais, normalmente, eles são pagos lá pelo meio do ano, um pouquinho depois do meio do ano, certo? No máximo dos máximos, até setembro ali. Então, digamos, se tu entrar no investimento de precatório federal, tu recebe de um ano para o outro, né? Sei lá, em 16, 18 meses. Os precatórios, por exemplo, do estado de São Paulo, a gente tem recebido numa média, por exemplo, de 18 meses. Então, vai variar muito do tipo de precatório, mas na média, como a gente faz a média, porque a carteira de investimento ela sempre é pulverizada, né? A gente não tem só precatório federal, só precatório estadual, só precatório municipal, acaba que a média acaba dando aí 21 meses, tá? Então, é basicamente isso aí. Depois eu vou explicar mais como que a gente chega nessa média, como que a gente analisa para ver se o precatório vai ser pago em dia, mas eu vou falando sobre isso. Quais os problemas do mercado tradicional de investimento, então? Quais são os principais problemas que a gente vê hoje no mercado de investimento tradicional, especialmente no mercado brasileiro, tá? Vou passar por algumas a renda fixa ou perda fixa. Então, o que a gente vê na renda fixa? A única certeza que temos é que o dinheiro valerá menos no futuro. A inflação, ou seja, a renda fixa, ok, te paga uma remuneração, vamos dizer, certa, fixa mensal, só que muitas vezes o que tu está recebendo lá na renda fixa, ela não compensa nem a inflação que a gente tem mensalmente, de modo que o teu dinheiro cresce lá escrituralmente, assim, está crescendo, mas ele está comprando cada vez menos, né? Aqui no exemplo, por exemplo, é interessante. A desvalorização do real. De julho de 94 a junho de 2022, ele perdeu mais de 653% do valor. Ou seja, 100 reais virou 13 reais. Se tu tivesse 1 milhão lá no início do plano real, hoje esse 1 milhão compra menos de 130 mil, por exemplo, né, de bens equivalentes na época, porque não se manteve o poder de compra do dinheiro ali naquele tempo, né. Por exemplo, para que a gente tivesse uma equivalência, aqueles 100 reais teria que valer 748 reais lá em junho de 2022. Seria o 1 milhão de reais do início do plano teria que ser 7 milhões e 500 mil para comprar, vamos dizer assim, a mesma coisa que ele comprava no início do plano real. Então, se tu ficar investindo na renda fixa, provavelmente o teu dinheiro não vai ter a rentabilidade necessária para que se valorize o suficiente para tu não perder o valor real dele, né? Aqui, um exemplo na poupança, se tivesse ido para a poupança, tu não chegaria perto do que precisaria, daria 534. Já se tu fosse um expert em trocar e pegar as melhores rendas fixas, tu talvez chegasse aí uns 5 mil reais. Mas isso ninguém consegue fazer na prática, ninguém consegue estar em diversos fundos de renda fixa e pegar as melhores taxas. E se tu fizesse nos precatórios uma taxa de 1,4, aqueles teus 100 reais valeriam hoje 12 mil reais e 600. Então percebam aqui o poder dos juros compostos, né? Uma taxa de renda fixa que pague bem, como 1,4%, no longo prazo
os juros compostos começam a dar um efeito bastante significativo. Aqui eu só peguei um exemplo para mostrar para vocês de inflação, que nós tivemos em 2022 11,73% de inflação acumulada em 12 meses. Não interessa, por exemplo, se tu tem uma inflação, que eu quero dizer que se tu tem uma inflação lá de 11% no ano, não interessa se a renda fixa, se a tua renda fixa está te pagando 1% ao mês, por exemplo. Não vai compensar nem a inflação, entendeu? Basicamente, tu vai ganhar ali 0,25 aqui, para arredondando, no ano, ou seja, toda a rentabilidade que tu teve na renda fixa foi consumida pela inflação, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. E a diferença, então, do precatório é exatamente essa, ele consegue aumentar o poder de compra do teu dinheiro ao longo do tempo. Como ele tem uma taxa de remuneração mais alta que os investimentos de renda fixa, ele consegue te entregar um crescimento patrimonial sustentável ao longo do tempo, de modo que tu vê teu patrimônio tendo um crescimento real e possibilitando, por exemplo, que tu tenha uma aposentadoria ou um patrimônio significativo, um prazo aí de 5, 10 anos, que pode te dar uma segurança financeira. Lembrando, com a taxa de 1,4%, por exemplo, teu investimento dobra a cada 4 anos, ou seja, a cada 4 anos, teu dinheiro dobra nesse tipo de investimento. Como funciona o imposto de renda nesse tipo de investimento? Hoje, Rodrigo, o imposto de renda é 15% sobre o lucro que tu tiver na operação. Aqui eu fiz uma comparação com Tesouro Direto com precatório, por exemplo. O Tesouro IPCA mais 2029, se tu deixasse lá 10 anos, não, aqui é 5 anos, aportou 20, no final tu teria 29.900. Uma rentabilidade de quase 50%. No precatório, com uma taxa de 1,4, que daria lá anual 18,16, aportou 20, tu teria depois no final 42 mil, ou seja, mais que o dobro. E a taxa de rentabilidade aqui também, ela dobra, né? Teria 110% nesse período. Rentabilidade mais que dobra no período aqui, comparando com... E a renda variável, né? Vamos falar rapidinho da renda variável aqui. Essa informação, muita gente... Eu sou extremamente criticado com essa informação aqui no Instagram. Os haters sempre vêm em cima, porque não é isso, porque não é aquilo, blá, 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 blá. Bom, isso é a realidade, tá? Em uma década, a Bolsa perdeu para a poupança e a inflação e foi o pior investimento. Isso no Brasil, tá? De 2011 a 2020. Vou mostrar para vocês aqui os gráficos. Porque a pessoa vai na exceção e diz, não, mas se tu tivesse comprado a ação da empresa tal, tu teria 200%, 300%. Bom, eu estou pegando uma média de mercado, né? Se tu acertar a ação, beleza, tu vai ganhar muito mais que todo mundo. Só que dificilmente, eu não conheço quase ninguém, ou praticamente ninguém que consegue acertar a compra de ação, a não ser caras muito bem, os fora da curva, né? Os outliers, tipo Luiz Barsi Filho, esses caras assim conseguem, de fato, performar muito bem na Bolsa. Mas, via de regra, a grande maioria das pessoas perde dinheiro ou ganha menos que a poupança lá na Bolsa de Valores. Vou mostrar aqui os gráficos para vocês. Ó, esse gráfico roxinho aqui é a Bolsa, o Ibovespa tá no período. Se tu tivesse aportado 10 mil reais aqui, de 2011 a 2020, no final, ele ia te dar 17 mil. Se tu botasse na poupança, no final, ele teria te dado 18 mil. Ou seja, sem correr risco, tu ganharia mais que a Bolsa nesse período aqui. E eu ia dizer mais uma coisa sobre isso, me fugiu aqui o pensamento, mas basicamente isso. Não estou dizendo que não se deve investir em renda fixa, em renda variável, só que tu tem que levar em consideração que para valer a pena o risco que tu toma na renda variável, tu tem que ter um ganho significativo bem maior do que na renda fixa para que faça sentido esse tipo de investimento aqui. Fora o fato, né, que tu está tomando muito mais risco numa renda variável, por exemplo, do que tu investir num precatório. A chance de perda é muito maior numa renda variável.
Sobre fundos imobiliários, só falando rapidamente, qual que é o problema dos fundos imobiliários? Ele te entrega uma rentabilidade de renda fixa, mas tu corre riscos de renda variável. Nesse caso aqui, eu pego o exemplo aqui no Rio Grande do Sul, ali em Gramado, tem esse grupo empresarial, Gramado Parques, eles têm ativos em fundos imobiliários, eles entraram em recuperação judicial. Quem tinha fundos imobiliários que estava atrelado aos ativos do Gramado Parque, perdeu o dinheiro porque o valor patrimonial do fundo caiu e deixou de pagar dividendos. Então, esse é o risco da renda variável. E aí, falando disso, qual que é a diferença, então, da renda variável para os precatórios? Na renda variável, tu está sujeito às oscilações de mercado, bolsa sobe, bolsa desce, dólar sobe, dólar desce, vai afetar teu investimento. Por exemplo, se eventualmente der uma crise lá nos Estados Unidos, o pessoal estava falando muito em recessão do mercado americano perto do final do ano passado, né? Cara, quando tiver a recessão do mercado americano, que vai ter, as bolsas de valores vão para o chão, especialmente a bolsa americana. Ninguém sabe, ninguém tem a data vai ser mês que vem, daqui 6 meses. O fato é que isso vai acontecer e em algum momento, porque o mercado americano ele está, como eles dizem, na máxima histórica, eles falam all-time high, né? Então, faz anos que o mercado está assim, já estava estressado ali antes da eleição americana, o Trump ganhou e ele bombou de novo, ou seja, o mercado já estava dando sinal de retração, aí foi o Trump ganhar, inflou de novo. Então, ele continua nesse all-time high, especialmente criptos e tal, e a partir do momento que o pessoal começar a entrar eventualmente uma recessão, alguma coisa, o mercado vai ter um baque bem grande. Bom, estou desviando aqui do assunto. Então, no mercado da renda variável está cheio as oscilações do mercado, aposta em uma performance futura incerta do ativo, né? No caso, quem comprou lá Gramado Parques apostou que aquela operação ia se dar muito bem e acabou dando errado. Risco de probabilidade de perda do principal e dos dividendos. Foi o que aconteceu com a galera do Gramado Parques aqui. Diferente do precatório, então. Baixa correlação com o mercado tradicional, ou seja, eu diria nenhuma correlação. O precatório não tem nenhuma correlação com essas variáveis do mercado financeiro. Se a bolsa subir, baixar, se o dólar subir ou baixar, o teu precatório não vai ser afetado. Por quê? Porque o precatório ele é uma compra de um título. Reparem ali, quando eu mostrei para vocês, a dona Neide tinha um precatório de 100, a gente pagou 50, já sabe que vai receber aquele 100 com correção. Isso não vai mudar. Isso já está definido. As variáveis estão todas definidas do nosso negócio. A gente não tem surpresa. Diferentemente, quando tu investe numa ação, vou investir lá na Petrobras. Pô, trocou o Banco do Brasil. O pessoal está na moda de comprar o Banco do Brasil. Comprou o Banco do Brasil. Bom, trocou o governo, entra um governo que não faz uma boa gestão, dá problema na empresa, sei lá, dando um exemplo exagerado, quebra a empresa, alguma coisa assim, tu vai ser afetado. Por quê? Porque a renda variável, tu está apostando na performance futura do ativo, não no passado. O passado não interessa. No precatório é diferente. O precatório, tu está tendo um olhar para algo que aconteceu no passado e já está definido. Então, os riscos são muito mais controláveis e muito menores, né? Então, tu já tem a definição do que tu vai ganhar e quanto tu vai ganhar. Numa renda variável, tu não sabe, depende do que vai acontecer. Deu guerra na Ucrânia, deu problema no meu investimento, por exemplo. Ativo, então, e no precatório, então, tem baixa correlação com o mercado tradicional, tu tem, então, previsibilidade de ganho, porque ele está fixado na data da compra do ativo, sem necessidade de projeção futura e incertezas de mercado. Correção, tá? Tem correção pós-fixada por Selic, ou seja, além do teu deságio na compra, valia 100, paguei 50, aqueles 100 ainda vão ser corrigidos. Forma de remuneração e pagamento prevista na lei, sem surpresas. Estabilidade, então, da renda fixa, sem a volatilidade do mercado financeiro. Baixa probabilidade de perda do principal e dos juros. Basicamente, essas são as vantagens aí em relação à renda fixa. O Rodrigo pergunta, existem chances de perdas ou somente o risco de demorar mais tempo do que o previsto? Eu vou entrar logo nessa questão e aí eu explico detalhadamente isso para vocês terem essa noção, certo?
Ainda sobre o problema do mercado tradicional, para a gente encerrar aqui, e aí a gente entra nessas questões ali que o Rodrigo colocou. Né? As pessoas estão preocupadas, o que mais tem no mercado tradicional? As pessoas estão preocupadas em ensinar a investir e não fazendo as pessoas gerarem resultados no investimento. O mercado de venda de cursos, é importante estudar investimento, bastante importante, mas por que a gente estuda investimento? Porque a gente quer ter resultado, a gente quer ver o nosso dinheiro crescer e o nosso patrimônio crescer. Mas o que a gente vê hoje é que o Instagram, a internet, é só especialista vendendo curso. Ninguém, de fato, está te ajudando a ter o ganho. Então, tu tem que fazer um monte de curso, dar um monte de coisa, comprar um monte de curso e, muitas vezes, aquela dica ou aquela informação não necessariamente vai fazer tu ganhar dinheiro. Então, falta hoje alguém que te conduza para que teus investimentos, de fato, deem os resultados que tu deseja. E a questão das assessorias de investimento das corretoras, que geralmente focam em vender aquilo que comissiona mais, além de participar apenas nos ganhos do cliente, sem risco de sofrer o prejuízo. O que é isso? Não existe alinhamento de interesses. Né? Não sei se alguém investe por corretora, tem assessoria de investimento. O assessor, via de regra, ele está sendo remunerado por um banco, por uma instituição para recomendar determinados investimentos, ou seja, ele não tem isenção para te indicar, ele vai indicar o feijão com arroz ali, o tradicional, que ele recebe por aquilo. Então ele não está, de fato, alocando o teu patrimônio de uma maneira mais eficiente para dar o ganho que tu precisa nos teus investimentos. Ele acaba, muitas vezes, então, tendo esse viés de conflito de interesses com o investidor, e um dos principais conflitos de interesse que eu vejo aqui é que ele te indicou, pegou teu dinheiro, colocou lá na corretora, ele já ganha, independentemente do resultado do teu investimento. Se tu tiver prejuízo, quem arca com o prejuízo é tu, e ele não está comprometido com essa questão dos resultados, certo? Como sair desse ciclo vicioso, então, do mercado tradicional? Eu volto lá para o que eu tinha falado para vocês lá no início, daquele precatório que eu comprei do município de Corumbá. Ou seja, como que a gente sai disso? Fazendo um investimento na economia real, um ativo real, comprando um bem da economia real. Precatório nada mais é do que um bem da economia real. É quase como tu comprar um imóvel, né? Tu está comprando um bem da economia real que vai se valorizar lá na frente e aquilo vai te trazer, vai ser pago para ti, né? Um desconto de título. Então, por isso que é a grande vantagem dessa modalidade de investimento em relação aos investimentos aí das corretoras, os chamados investimentos tradicionais. Esse investimento ele tem tem essa vantagem, né? Então, como que a gente evita, né, o atraso do pagamento dos precatórios? Basicamente, a gente avalia o governo, Estado, União, município, para saber se ele paga em dia, ou seja, tem uma lista lá de todos os precatórios que aquele governo deve, a gente audita a lista, vê se está em dia, estando em dia, e o governo tendo orçamento para cá com os precatórios, ele se torna um precatório para investimento. De modo que precatórios que atrasam, que demoram muito, não são precatórios para investimento, certo? Então, quem fala, precatório, não, o governo não paga e tal. Bom, esses precatórios que não são pagos não são os precatórios para investimento. Como eu falei para vocês, a gente tem conseguido liquidar as operações em prazo médio de 21 meses, sendo que existe casos que liquida antes, né? O pessoal fala muito em atraso dos precatórios, mas ninguém fala de antecipação de pagamento de precatórios. Foi o que eu falei para vocês. Por exemplo, o governo federal pagou todos os precatórios de 2024 em janeiro do ano passado. Estado do Amazonas, que são precatórios que a gente comprou e fez bastante operação para os nossos clientes, eles deveriam pagar agora em dezembro, pagaram tudo em abril, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim como existe o viés de poder atrasar, também existe o viés de antecipar, né? Existe a vantagem de antecipar, isso ninguém fala. Bom, feito então essa avaliação, verificar que o governo que deve o precatório ele paga em dia, a gente aí negocia o título por um valor que consiga pagar mais do que 18% ao ano, para valer a pena, né, o nosso investimento. Fazemos toda a análise do processo judicial, verifica se transitou em julgado, se está tudo correto, se o título, de fato, está bom para compra. Verifica as certidões do dono do título, ou seja, a pessoa que te vendeu o título,
ela não pode ter dívidas, senão aquelas dívidas... Aqui eu já estou entrando na tua questão, viu, Rodrigo? Se a pessoa que te vendeu o título, ela tinha dívidas, olha, eu faço aqui, aparece um negócio lá atrás. Ó. Se a pessoa que tinha... Deixa eu fazer de novo aqui. Agora não fez. Se a pessoa que tinha dívidas, ela te vendeu o precatório, aquelas dívidas, o precatório dela pode vir a responder por essas dívidas. O que a gente faz aqui? A gente faz uma auditoria para certificar que a pessoa não tem dívida que pode atingir o precatório, certo? Verificado que não tem essas dívidas, a gente segue com a compra. Aí transfere o título para a securitizadora, hoje é uma operação de securitização, não confundir com seguradora, eu vou explicar para vocês como é que funciona, e aí o investimento é apresentado para os nossos investidores. Eu ainda vou falar mais sobre a questão dos riscos aí também. Assinatura do contrato, é feita a assinatura então do contrato de investimento e a pessoa se torna investidora dos precatórios. Aqui, só rapidamente, só dar um exemplo de um outro precatório que a gente comprou e recebeu. Aqui era um precatório do estado do Amazonas, ó, só para vocês verem na prática o negócio acontecendo. Ó. Então, tinha um precatório lá de 50 mil reais, o dono era o senhor Antônio, e aí era contra o estado do Amazonas, onde é que está escrito aqui? Ó, aqui, estado do Amazonas, ó. E aí ele negociou lá o precatório dele com a LC, no caso aqui, e onde é que está o pagamento aqui? A LC, deixa eu pegar a canetinha aqui. A LC, então, pagou lá 22 mil, comprou o precatório do seu Antônio, e aí, cadê? Isso em novembro de 2021. Aí o juiz lá do processo incluiu, né, registrou a cessão em nome da LC, ou seja, a aquisição, e depois o estado do Amazonas entrou no processo, comprovou o pagamento atualizado do valor em 13 de junho de 2022. Aí vem toda aqui as informações de pagamento e tal. Aí a LC foi lá e pediu a transferência dos valores em 23 de junho de 2022. Saiu o alvará aqui que estava na caixa e aí saiu o líquido lá com todos os descontos, 44.978, ou seja, pagou 22 e virou 44. Isso aqui fica dentro de um pool, né, de investimento e conforme os precatórios vão sendo pagos, ele vai pagando a rentabilidade lá dos investidores, certo? Indo adiante aqui, então reparem, é feito um contrato, né, de transferência do precatório para a LC, para que ela possa gerenciar os títulos para os investidores. Aí eu vou mostrar aqui, esse slide eu vou ter que trocar, na verdade, como é que funciona hoje, então. Aqui deve ser o seu slide do investimento em precatórios via securitização. Como é que funciona hoje, então? Eu até vou voltar para esse slide aqui, porque para não ficar naquele, para não dar confusão. Como é que é hoje, então, que funciona? Eu não sei quem falou aqui, foi o Giancarlo, né? Que ele faz LCI e LCA, né? Não sei se vocês já viram CRI-CRA, certificado de recebível imobiliário e certificado de recebível de agronegócio. Hoje, os investimentos em precatórios aqui na LC, eles são como certificado de recebíveis de precatórios. Como é que funciona? Os precatórios são empacotados, então, dentro de um certificado de recebível, que hoje se chama debênture. Então, a securitizadora, a LC securitizadora, emite uma debênture, os investidores aportam nessa debênture e essa debênture e essa estrutura de securitização empacota lá os precatórios e na medida que os precatórios vão sendo pagos, vai pagando a remuneração do investidor. Na verdade, então, a debênture é só o veículo de investimento para o investidor da LC Invest investir em precatórios. Basicamente, é isso que acontece. Aí a debênture vai prever lá uma remuneração 1.4, 1.6, 1.8, depende do fundo que a gente está fazendo. E aí, conforme os precatórios vão sendo pagos, eles pagam aquela remuneração mensal lá prevista no contrato, na debênture. Agora, entrando bem especificamente lá nos riscos, então,
que a gente falou, primeiro a demora, né, que a gente falou, que é o ente público não pode deixar de pagar a dívida, mas pode atrasar o pagamento. Verdade. Só que, como é que a gente evitou o atraso? Fazendo aquela análise do governo que eu mostrei para vocês. Então, como a gente compra precatórios que são pagos em dia, a possibilidade de haver um atraso é muito remota. E se acontecer um atraso, ele nunca vai ser muito longo, porque o precatório já está lá no início da fila de pagamento. Então, a chance de a gente ter que carregar um investimento em precatórios além do prazo previsto se torna bastante remota, certo? Claro, vamos na hipótese na pior hipótese, atrasou o precatório, o que vai acontecer? Os títulos, eles vão continuar tendo correção de Selic, certo? E vai ter a tua previsão de remuneração lá na debênture. Quando o título for de fato liquidado, ou seja, ele continua rendendo, é isso que eu quero dizer, mesmo com atraso, tu não perde o título, certo? Aí, quanto às questões que a gente analisa aqui, fraude, a dona Neide lá vendeu para 10 pessoas aquele título. O que a gente faz? Antes de comprar o título, a gente certifica que ela não fez nenhuma negociação do título, vê no processo, verifica certinho. Ela não tendo vendido, a gente faz o que eu mostrei para vocês. A gente adquire, a securitizadora compra o título e transfere para o patrimônio dos debenturistas, lá, dos investidores, esse título. O que evita que ela venha fazer uma venda fraudulenta, por exemplo. Dívidas, né, eu falei isso aqui também, a pessoa que vendeu o precatório para ti, se ela tem dívidas, a dívida pode via recair sobre o precatório, tem um precatório de 100 mil e uma dívida de 50 mil. Né, essa dívida pode penhorar o precatório lá, metade do precatório dela, por exemplo. Para evitar isso, a gente faz uma auditoria de crédito na pessoa e verifica se ela não tem nenhuma dívida. Não tendo nenhuma dívida, o título é transferido. Transferido o título, se aquela pessoa que te vendeu vier a contrair dívidas futuras, não interessa, não vai atingir mais o precatório, porque ele já saiu da propriedade daquela pessoa. E a outra questão é o cálculo, né? O cálculo, eventualmente, ele pode mudar. Sei lá, a forma de atualização, o STJ, o STF, pode decidir que não é mais Selic, agora é TR. E aí mudar a correção do nosso precatório, mudando o valor do título. Mas isso não significa que não vai ter correção, certo? Reparem, isso aqui, então, são os riscos aí que a gente estava falando, Rodrigo. E o que é importante saber aqui? Quem for investir em precatórios vai ter uma cláusula lá que fala no contrato possibilidade de perda total do investimento. Eu nunca vi ninguém ter perda total do investimento. Mas por que tem essa cláusula lá? Eu já vou explicar aqui, então prestem bastante atenção nisso, para que vocês possam ser investidores conscientes. Isso ninguém te fala, tá? Tem várias pessoas investindo aí em debênture via, como se diz, via assessoria de investimento e tal, e os caras não te falam isso. Eu vou te falar, porque é assim que funciona. Vai ter essa previsão lá de eventual perda remota total do investimento, mas por quê? Simplesmente porque o investimento em precatórios, ele não tem um fundo garantidor, não existe um fundo garantidor de precatórios, por exemplo. Só que a gente tem que pensar que vários investimentos que a gente faz não tem garantia. Por exemplo, Tesouro Direto não tem garantia, o Giancarlo falou que faz Tesouro Direto ali. Os investimentos em bolsa não tem garantia. Então, diversos investimentos que nós fazemos no dia a dia não tem garantia e a gente mesmo assim faz. Então, quando o investimento não tem garantia, tem que ter essa previsão contratual lá. E o que é o nosso trabalho aqui? A gente faz uma auditoria dos títulos para que eles cheguem 100% limpos e isentos de problema. Só que nem a melhor auditoria do mundo, vai pegar a Price, uma Ernst, a melhor do mundo, vai conseguir fazer uma auditoria infalível, porque é um processo humano, ou seja, subjetivo. Não é uma coisa objetiva. Ninguém é Deus, onisciente, para dizer esta situação está 100% isenta de risco. Então, como se trata de uma auditoria, é necessário que tenha essa previsão contratual. Mas, como eu falei, eu nunca vi alguém ter uma perda total de investimento em precatórios, tá? É mais uma obrigação de cláusula contratual de transparência que a gente tem que ter com os investidores, para eles entenderem que o investimento não tem garantia. Mas eu vou mostrar aqui que a gente consegue colocar uma espécie de garantia nos investimentos da LC Invest, mas eu vou mostrar como que isso é feito, tá?
Renda variável. Então, renda variável alto risco, renda fixa pode perder para a inflação. Solução, utilizar de um ativo real, que tem ganho acima da inflação, e utiliza a correção de um índice que está acima da inflação, como a Selic. Quem aqui acha, então, que é possível ter crescimento patrimonial real investindo em precatórios? Coloca ali número 1, para eu saber que vocês estão atentos, que vocês estão aí, que vocês estão vivos, que eu não estou falando sozinho. Coloca ali número 1 quem acha que é possível ter crescimento real. Giancarlo, valeu, obrigado, Giancarlo. Você consegue ver seus investimentos tendo esse aumento de rentabilidade dos precatórios? Consegue imaginar saindo dos ganhos atuais e entrando nessa oportunidade? E aí a pergunta, né? Quem puder responder, eu ficaria feliz. Você gostaria da ajuda da LC Invest para te fazer obter resultados de 1,4%, 1,6% e até 1,8% ao mês nos teus investimentos? Aqui, então, eu vou mostrar para vocês uma simulação que foi um pouquinho diferente. Eu fiz uma simulação lá, lembra lá no início? 30 mil no início, R$1.000 por mês, em 15 anos, 1,4, chegava no 1 milhão, acima 1 milhão e 100. Aqui, nesse exemplo, eu fiz uma simulação mais longa, mas eu fiz um aporte só de 10 mil, R$1.000 por mês, 1,4, 20 anos, tu chega lá em 2 milhões e 200. Ou seja, me parece uma boa possibilidade de tu criar um patrimônio de investimento bem significativo para uma eventual aposentadoria. Indo adiante aqui, então eu vou mostrar para vocês o que a LC hoje tem de investimento. Eu vou explicar como funciona toda a sistemática aqui do investimento. A gente tem hoje um fundo que se chama o LC Invest High Yield One, o HY1, que ele é como eu expliquei, uma debênture financeira privada, né? Ou seja, é um certificado de recebível de precatório que empacota os precatórios e entrega para os investidores o investimento. Ali a gente aloca precatórios federais, estaduais e municipais. É possível o investidor ter acesso à lista de ativos que compõem o patrimônio, certo? Ele é um fundo que ele tem uma captação máxima de 10 milhões, tá? A gente não tem obrigação de captação mínima nem máxima, tá? Hoje o fundo ele já tem 2 milhões captados, e a gente provavelmente ele não vai ficar mais aberto por muito tempo, porque ele já está chegando no prazo. A gente gosta que os fundos tenham prazos acima de 24 meses, tá? Então ele já está em 25 meses, quando chegar no 23, 22 meses ali, a gente lança, provavelmente vai entrar com um fundo novo, alguma coisa nesse sentido, tá? O pagamento, então, é bullet, que a gente fala, pagamento ao final, ou pode haver amortizações, digamos que tu investiu hoje, no mês 21 foi pago 80% dos precatórios. A gente não vai ficar com o dinheiro retido até fechar 25 meses, a gente vai amortizar, então, 80% do fundo, por exemplo. Então, o pagamento é ao final, mas podem ocorrer amortizações durante o período. A gente tem até um caso aqui, por exemplo, os precatórios federais de 2025 foram do Rio Grande do Sul, em função das enchentes, foram pagos já no final do ano passado, ou seja, o precatório de 2025 foi pago em 2024. Então, a gente tem um fundo aqui que a gente já pagou parte dos investidores, que era para eles receberem agora no final desse ano, eles já receberam algum valor já em função desses precatórios que foram pagos antecipadamente. Nós temos, então, 3 faixas de remuneração ali, uma de 1,8, 1,6 e 1,4. Os sócios da LC investem dando um lastro de subordinação de 20% para os cotistas júnior, que aqui eu vou explicar melhor para vocês como é que funciona isso, que é a garantia, vamos dizer, que a gente cria uma espécie de garantia. Eu falei, não tem FGC, não tem, mas a gente consegue, por um instrumento aqui que os fundos de investimento usam muito, que se chama subordinação, criar uma espécie de garantia para o teu investimento, tá? Já vou explicar como que isso funciona. A garantia basicamente é assim, né? Os investidores da LC aqui, o pessoal da LC entrou com 300 mil, e esses 300 mil vão dar garantia de 20% para esse pessoal aqui que vai entrar com 1.500, e esses caras aqui todos vão dar garantia para o pessoal que vai entrar com 3.500, e esse
povo todo aqui dá garantia para o pessoal que entra com 5 mil. O que é essa garantia? É basicamente uma preferência de pagamento. Vamos lá. Resumindo, para não ficar complicado. Temos um fundo, por exemplo, de 10 milhões com 20% de subordinação. O que significa? Tu comprou lá cota sênior que tem 20% de subordinação. O que significa? Significa que os primeiros 80% da liquidação dos precatórios vai pagar vocês que estão na cota sênior e os outros investidores que estão na cota júnior só vão receber depois que pagar todo o sênior. Ou seja, deu perda de 20% no fundo, os investidores cota sênior não vão ter prejuízo nenhum, vai ficar todo o prejuízo para os investidores cota júnior, por isso que o júnior geralmente ganha mais, né? Porque ele não tem subordinação. Não sei se vocês entenderam, se tiverem dúvida, coloquem ali que eu explico melhor para vocês. Como que está os aportes hoje nesse fundo? Mas não saiam, não fujam, que eu ainda lembro que eu ia fazer uma proposta, uma oferta para vocês diferenciada, certo? Então, hoje, mas é só para quem está aqui. Hoje, se a pessoa bater ali na porta da LC Invest amanhã e quiser investir, as possibilidades de investimento são essas. Um aporte mínimo 50 mil, tu entra a 1,4% ao mês. Se tu quer fazer 1,6%, tu tem que aportar 200 mil. E se tu quer fazer 1,8% ao mês, tu tem que aportar 500 mil. Então, como vocês me aguentaram até aqui, eu vou possibilitar que vocês façam o investimento, mas de uma maneira diferente. Por exemplo, eu vou possibilitar que vocês façam 1,6% ao mês com uma quantia de um aporte mínimo de 30 mil reais. Ou seja, tu não vai ter que aportar 50 mil para ganhar 1,4. Não, eu vou te possibilitar ganhar 1,6 e não vai precisar botar 50 mil. Tu pode aportar 30 mil para fazer aí o 1,6. E tem mais uma vantagem aqui. Então, vamos dizer o seguinte, depois que tu abriu aqui a janela do 1,6, tu pode aportar qualquer quantia. Eu botei 30 mil e agora eu quero aportar R$1.000. Se o fundo estiver aberto, você vai conseguir aportar R$1.000 a 1,6, por exemplo. Tu fica com a janela do 1,6 aberta para ti ir fazendo aportes mensais. E se tu quiser criar aquela lógica que eu coloquei de chegar mais rápido no teu primeiro milhão, ou nos teus 500 mil, nos teus 300 mil, enfim, não sei qual é o teu objetivo, isso depois a gente pode conversar, aí tu consegue, certo? Vamos só fazer uma lógica aqui, fazer só uma simulação rápida do que isso representa, tá? Para a gente ter uma noção. Cadê você? Aqui. 1,6, 1,6, 1,6. E aí, vamos lá. Botar 5 anos, ó. 30 mil a 1,6. Vamos botar em quanto tempo demora para o pessoal chegar num... em 10 anos, tu já chega em 500 mil, ó, fazendo essa simulação aqui. Vamos ver em 13. Em 13 anos, tu já chega... Tu diminui 2 anos para chegar no 1 milhão, por exemplo. Né? Só porque tu pegou uma taxa maior, tu pegou 1,6, não 1,4. Reparem, aqui o segredo todo desse investimento é os juros compostos, é os juros sobre juros. Então, tu vai fazendo juros compostos mensalmente e isso, no longo prazo, é a tal bola de neve que vai fazendo teu patrimônio crescer cada vez mais de maneira geométrica, né? Então, esse é o segredo aqui do investimento em precatórios. Voltando ali, então, falando disso, né, a gente vai fazer reuniões bimestrais para apresentar a carteira para os investidores. Quero ver se a gente já faz o primeiro do ano, já, se não na semana que vem, na semana seguinte, onde nós vamos apresentar os precatórios que já estão no fundo e as rentabilidades, como é que está performando a carteira, né? Então, tu vai entrar, vai ter esse benefício dessas reuniões, que só participa dessas reuniões aqui a galera do mezanino e da júnior. Então, tu já vai entrar no mezanino e já vai estar com naquele grupinho ali fechado da galera da mezanino, entendeu? E da júnior. Já vai estar perto ali dos investidores da LC que já aportam valores maiores.
aqui eu acho que não é tão relevante, tu vai ter um aplicativo, tá? Tem um aplicativo para acompanhar teu investimento. Ainda não é uma plataforma, tá? A gente ainda não botou no ar a plataforma. Acho que daqui 2 meses a gente vai estar com a plataforma mesmo funcionando. Hoje, inclusive, eu tive reunião da plataforma, a gente já está olhando ali. Em breve a gente vai ter a plataforma. É um aplicativo que ele mostra a evolução do teu investimento. Então, ele seria um aplicativo mais de relatório para informes de rendimento e tal. Mas tu já tem ali, né, um aplicativo que tu vai olhar, vai ver teu dinheiro crescendo diariamente, sendo corrigido, tá? Oi, Maria. Se tu investe com a gente aqui, a gente tem uma condição especial para quem é investidor, tá? Eu consigo... tu consegue me chamar no WhatsApp ali? Eu imagino que tu seja investidora, tô certo? E aí a gente consegue te encaixar, porque quem já está dentro é muito mais fácil, tá? Oi, Cida, tudo bem? É que eu não reparei pelo nome aqui, tá diferente. Tá, legal, não, a gente já tem uma condição, a gente já consegue te colocar ali. Tá, por isso que eu não vi. Aí, pessoal, ainda tem mais um detalhe aqui, tá? Para fazer ali, quem quiser participar, então, desse investimento, eu vou colocar um link aqui, eu não coloquei, já deveria ter colocado. Aqui está alguns depoimentos. Não saiam, quem se interessou, não saia ainda, que eu vou colocar um link aqui, já vou voltar. Deixa eu só colocar o link aqui, antes de eu mostrar os retornos. Eu só quero copiar esse link aqui, só um pouquinho. E aí, quem for investir ou não necessariamente precisa, vamos dizer assim, investir, responde esse link aqui, que eu sei que quem respondeu esteve na reunião e vai estar beneficiado aí pela nossa possibilidade de investimento diferenciado, tá? 1 minuto tu responde o link ali e aí a gente consegue depois conversar. Aqui alguns investidores, depoimentos, ó. Eu coloquei hoje esses depoimentos, inclusive, no meu Instagram, né? Tem gente fazendo 28, 25 ao ano, 29, 28, mais alguns aqui, 27, 24. Então, essa é uma carteira, né? O que é a oportunidade essa? Então, é uma carteira de investimento em precatórios, compostos de precatórios federais, estaduais e municipais, com remunerações variadas em 1.4, 1.6, 1.8 de juros compostos. Se o pagamento acontecer antes, você recebe proporcional ao tempo aplicado e o foco é resultado e não tornar vocês expert em precatórios. O nosso foco é que vocês, de fato, tenham resultados, invistam com a gente e sigam investindo aqui na parceria. É criar uma parceria mesmo de investimento. Eu quero investir. Então, você decide o valor que vai aportar, assina o contrato de investimento, na verdade, um termo de subscrição lá das debêntures, e aí faz um aporte, tu vira investidor. Aqui, eu não sei se alguém quer simular algum valor. Se quiser simular, pode me dizer. A 1.6 aqui eu posso simular um valor específico. Alguém está interessado em simular alguma coisa? Eu peço daí que vocês respondam o formulário ali, tanto quem for investir como nem quem pensa em investir futuramente, tá? Para que a gente possa não só segurar a oferta que a gente fez para quem está aqui, mas também, como se diz, a gente ficar em contato, né? Que a gente tem um canal de informações que a gente pode colocar vocês nesse canal, de informações que vocês recebem novidades, coisas sobre precatórios, oportunidades, enfim, se não puder investir agora, talvez no futuro possa fazer um investimento. Então, queria ter o contato de vocês e a gente seguir em contato. Então, como é que ficou aqui? O link está ali. Aqui estão as oportunidades e eu quero abrir agora para que vocês possam fazer perguntas, tá bom? Quem tiver perguntas, pode ir fazendo que a gente vai respondendo daí.
sei se vocês ficaram com dúvidas. Oi, Cida. Pode perguntar. Ah, mudou. Eu vou te chamar aqui no WhatsApp. O que aconteceu? A gente entrou com uma ação judicial contra o WhatsApp para recuperar. Eu acho que esse é o telefone. Manda o WhatsApp para esse telefone aqui. Eu acho que eu troquei o da apresentação. Eu vou recuperar aquele WhatsApp, tá? Mas tu manda para esse aqui, que aquele lá morreu por enquanto, tá? A LC, Giancarlo, ela está desde 2021 no mercado, mas a gente atua com precatórios já faz bastante tempo. Um detalhe que eu queria colocar para vocês, que eu não coloquei, essa oferta ela fica aberta, tá? Só até amanhã ao meio-dia, né? Então a pessoa precisa responder o formulário, aí eu vou chamar, logo que terminar a reunião, eu chamo no WhatsApp, peço os documentos para vocês, aí vocês me mandam ali e amanhã de manhã eu já encaminho aqui para o pessoal da parte operacional para eles rodarem o contrato para vocês, tá? Então é importante eu ter a documentação de vocês, a resposta do formulário, a documentação, para que a gente tenha tempo hábil de rodar esse contrato antes do meio-dia, que é o prazo que vai ficar aberto a oferta, certo? Depois do meio-dia eu não tenho mais como segurar a oferta, aí vira tudo normal depois de novo, tá? Então, 2021, 22, 23, 24, a gente está vai fazer 4 anos de mercado, Giancarlo. E se precisar de referências também, eu posso te passar. Referências de investidores, né? Outra informação importante que ajuda é a questão do patrimônio, né? Por exemplo, o imposto de renda, o imposto de renda, a Cida aqui é uma das nossas investidoras. O imposto de renda ele é retido na fonte, tá? A LC tem obrigação, quando eu te pago, eu já retenho na fonte. E aí depois tu tem um informativo lá no aplicativo que tu consegue usar para fazer a tua declaração. É uma informação importante, questão de segurança, no sentido assim, ó, o patrimônio dos investidores ele é segregado contabilmente do patrimônio da LC Invest. O que significa isso? Significa isso, inclusive, pela lei de securitização, tá? Tem essa segurança. A LC Invest faliu, desapareceu. O patrimônio de investimento ele é segregado da operação. Vocês podem eleger ou escolher os debenturistas, né? Os investidores escolhem uma outra securitizadora para seguir com o investimento, né? Ou deliberam lá como que vão fazer com o patrimônio. Então não existe uma dependência da LC para isso e não mistura o patrimônio da LC com o patrimônio dos investidores. Então a gente tem essa segurança nesse tipo de investimento, né? As debêntures são registradas publicamente aqui, elas são privadas, mas elas são registradas na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Se tu vai ali na Junta, tem o registro da debênture, né? Então, é tudo, vamos dizer assim, feito dentro das regras que são necessárias para que se possa ter essa debênture privada. Que mais, pessoal? Estou aí à disposição. Deixa eu ver aqui. Bom, caso vocês não tenham mais dúvidas, eu posso liberar vocês para descansarem, né? Imagino que estejam cansados. Lucas, teria que ser agora. Amanhã, se puder, me passa seu novo contato. Obrigado. Eu já vou terminar aqui, se daí eu já te mando daí. E enquanto a gente estiver sem o WhatsApp, eu consigo... Enquanto a gente estiver sem o WhatsApp, vamos falando nesse meu WhatsApp novo, tá? Isso, a gente faz exatamente, Giancarlo, a gente faz toda a gestão, toda a curadoria, a gestão, daí a gente tem esses encontros, apresenta os títulos para vocês, e vocês ficam sabendo do que está acontecendo com o investimento, certo? Inclusive, se tu entrar agora,
Eu acredito que semana que vem a gente vai ter a reunião de investidores, né? E aí também a gente vai participar da reunião, já ver como é que está a gestão do fundo, todas essas questões aí. Já te aproxima também do pessoal, né? E aí já começa a ter essa... Enfim, passa a fazer parte da nossa comunidade aqui de investidores e aos pouquinhos, né, a gente vai criando essa relação, porque o nosso objetivo aqui não é que vocês invistam uma vez e a gente nunca mais fale, é que a gente tenha essa relação de confiança, de estar sempre em contato e que gradualmente, né, vocês possam ir trazendo os investimentos de vocês para cá, né? Nossa ideia é quanto mais vocês alocarem aqui com a gente, melhor para ambos os lados, né? Para nós, que a nossa empresa cresce, se fortalece, e vocês, que vocês ganham mais rentabilidade, né? Quanto mais dinheiro tem aqui, o cara que tem alocado 500 mil está ganhando 1,8, por exemplo. Então, uma rentabilidade bem significativa. Mais alguma pergunta, meus queridos? Eu que agradeço a tua presença, Giancarlo. Não, é Giancarlo, né? Então eu vou encerrar aqui, aí eu vou fazer contato já com quem respondeu o formulário ali, e aí vamos falando, tá? E uma boa noite para todos, espero que tenha sido construtiva aí a nossa conversa, tá bom? Um abraço e vamos conversando. Vou parar a gravação aqui, para que senão não consigo parar a gravação.